Oi gente, eu sou a Clara e bem-vindos ao meu mundo! Pessoal, hoje eu vim trazer pra vocês o apanhado das minhas leituras, das minhas últimas leituras, que no caso foi do mês de agosto. Mas antes de começar, eu peço que, por favor, você se inscreva no canal, pois estamos a rumo a 4.500. E quando isso acontecer, eu vou sortear nesse link aqui do formulário aqui embaixo um livro que é O Destruidor de Mundos, da Victoria Avert. Então, por favor, se inscreve aí e ajuda a gente a bater essa meta. Vai me seguir no Instagram, que é @mundomc. E deixa seu gostei aqui embaixo, assim você mostra pro YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo e ajuda o canal a crescer cada vez mais. E lembrando, se tiver alguma coisa que você gostaria de comprar na Amazon, algum livro que você gostou que vai ser citado aqui nesse vídeo, use o meu link de associado, assim você ajuda o canal a crescer e não paga nada mais por isso, tá certo? Então vamos começar! Bem, o mês de agosto foi o mês do meu aniversário, mas também foi um mês muito tribulado pra mim, porque eu acabei passando a maior parte do mês de agosto num estágio que era muito mais pesado da minha faculdade, que era de clínica cirúrgica, e basicamente eu acabava fazendo um plantão de 12 horas quase todos os dias, fora os plantões de emergência que eu tinha na UPA ou no hospital geral. Então eu tive pouco tempo para ler, mas eu fiz 5 leituras que eu gostei, não teve nenhuma que eu odiei absolutamente, mas foram leituras boas, mas também não marcaram a minha vida como leitura. O primeiro livro que eu li foi O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório, que é um livro nacional que eu acabei comprando recentemente, inclusive estava super curiosa pra ler, porque todo mundo tava falando super bem, e eu até me confundi com outro livro quando eu falei na TBR, porque é outro livro que eu vou botar a capa aqui que fala sobre o pessoal LGBTQIA+, mas esse livro aqui fala sobre racismo. A gente vai acompanhar o Pedro, que ele começa contando a história, assim, da vida dos pais dele, tanto do pai quanto da mãe, como é que eles acabaram se conhecendo, os problemas que eles acabam tendo, tanto conjugais, e como é a vida de cada um, e como é o relacionamento do Pedro com os pais, principalmente com o pai, porque a gente acaba descobrindo que o pai do Pedro acaba sendo assassinado numa parada policial de uma maneira extremamente injusta. Sabe por que o quê? Ele é negro, né? Então a violência policial contra as pessoas negras continua. E é um livro bem pesado, assim, sabe? Você tem uma leitura densa, tipo, ele é fino, mas ele é bem denso. Ele demonstra muito a realidade do Brasil, uma realidade que, mesmo que possa se passar tanto no sul do país quanto no Rio de Janeiro, pode ser uma realidade facilmente encontrada num bairro, em qualquer cidade aqui do Brasil inteiro, tanto do Nordeste quanto do Norte, enfim. E é um livro que vai permear por essas expectativas, como a diferença da cor vai influenciar você no emprego, em você arranjar boas oportunidades, das suas perspectivas de vida. E é muito interessante, é como se fosse um ensaio mais social, assim, e é de uma maneira bem diferente, assim, e ele vai dividindo em momentos, né, em partes, em momentos. Eu gostei bastante e eu achei bem pesado assim a leitura, bem densa, mas eu acabei gostando e acabando dando 4,5 estrelas. E eu recomendo aí pra todo mundo, eu acho que é um livro bem forte, bem sólido e que pode ser reconhecido muito bem aqui no mercado nacional. Aí o próximo livro que eu acabei lendo foi um HQ, que foi o primeiro volume de The Walking Dead, tá aqui a capinha. Eu fiquei simplesmente viciada em The Walking Dead. Eu assisti da primeira até a 4ª temporada, assim, ininterruptamente. Tudo que eu botava pra assistir era The Walking Dead. Eu tô uma paradinha, porque senão eu tava ficando muito louca. E aí eu fiquei curiosa pra saber sobre a história que deu origem, assim, à série. E aí eu peguei a HQ pra ler que tinha disponível no Kindle Unlimited. Eu acabei lendo. É uma HQ bem fininha e é bem interessante ver, tipo, como ela foi fiel, assim. A série foi fiel à HQ, mas ela, uma HQ bem fina, né? Ela colocou mais e mais elementos, assim, pra deixar maior, no caso, a série. Eu gostei bastante, é uma coisa assim que nem fede nem cheira. Eu acho divertido, eu acho que se eu tiver a oportunidade de ler as outras HQzinhas do The Walking Dead, eu vou me dar a oportunidade. Eu lembro que eu tinha assistido The Walking Dead há muito tempo atrás, quando eu acho que saiu a 6ª temporada, teve a maratona na FX de todas as temporadas do The Walking Dead, eu acabei acompanhando, só que eu só lembrava de alguns pontos, não lembrava de todos. E aí, tipo, eu assistindo de verdade agora, assim, sabe, prestando atenção em todos os episódios, foi muito legal, gostei muito. Pena que eu acho que é uma série muito longa e eu acho que ela pode se perder no futuro. Mas enfim, eu acabei lendo a HQ The Walking Dead e acabei dando 4 estrelas, porque ela é uma HQ, tipo, bem simples, assim. Ela resume basicamente o primeiro e um pedacinho do 2º episódio da primeira temporada. E
tô ansiosa aí pra ler outras coisas do mundo do The Walking Dead. O próximo livro que eu acabei terminando foi Anatomy, A Love Story, da Dana Schwartz, que é um livro que veio publicado aqui no Brasil pela Intrínseca como Anatomia, uma história de amor, eu acho que é assim, ou é um romance, alguma coisa assim. Essa minha edição em inglês eu comprei numa promoção que tava tendo, é uma duologia, eu acho essa edição belíssima. E aí a gente vai acompanhar a história da nossa protagonista, que eu esqueci o nome para variar, Hazel, que ela é uma menina assim de alta classe da sociedade lá da Escócia, e ela tem uma família meia problemática, assim. O pai dela não é presente, ele é marinheiro, é um almirante da marinha, um negócio assim. Ele tem um cargo importante na marinha, ele não fica em casa, e quem fica em casa é ela, a mãe, o irmão mais novo e os serviçais, os empregados. E a mãe tem um pouquinho de paranoia porque o irmão mais velho da Hazel acabou falecendo por conta da peste romana. E ela é a praga romana, uma coisa assim. E ela é super cuidadosa com o outro filho dela, porque ele quem vai herdar o sobrenome da família. E ela quer casar a Hazel com o primo da Hazel. Enfim, só que a Hazel, ela gosta muito de ciência. Ela tem um livro dentro de casa, antigo, de anatomia, que ela estuda por ele e ela acaba dissecando sapos, enfim, animais que aparecem lá pela propriedade dela. E aí, até que um dia, ela vai com as roupas do irmão falecido dela, toda disfarçada, pra uma aula aberta de anatomia do Dr. Bickham. E ela começa a frequentar como se fosse homem, ela mente a identidade dela. E ela é, tipo, muito bem, ela vai muito bem, que ela tem inveja nos outros colegas. Só que aí é descoberto que ela é uma garota, e uma garota não pode fazer anatomia, não pode fazer medicina na época aqui, vitoriana, sabe? E aí o Dr. Bickham fala que tipo, seria um grande choque uma mulher fazendo, mas ela poderia cursar a prova final, e se ela fosse aprovada, ele ia deixar ela cursar o curso de anatomia normalmente, e também daria outra oportunidade para outras mulheres também cursarem o PhD dela, né? E aí ela começa a estudar, só que como ela tem que estudar para a prova de anatomia humana, ela precisa de corpos humanos. Então ela entra em contato com um cara que é o nosso outro mocinho aqui, que é o Jack, que ele a profissão dele é, tipo, retirar corpos das covas e vender para essas faculdades de medicina. E ela acaba fazendo pacto com ele para ela conseguir estudar, ele pegando corpos pra ela. Só que tá tendo uma epidemia dessa praga aí romana que teve anteriormente. E ela também começa a pedir pra que ele pegue corpos de pessoas que foram atingidas por essa doença pra ela começar a estudar, pra ela poder ver se existe alguma cura. E acaba que a Hazel, ela acaba sendo uma grande referência ali pro pessoal que precisa de ajuda médica, mas não tem condição de procurar. Ela acaba, tipo, fazendo o experimento dela, tipo, ajudando as pessoas e aprendendo ao mesmo tempo. É um livro, assim, que é muito legal você ver que tem uma protagonista muito à frente do seu tempo. Ela é inovadora, ela quer uma coisa que é reservada apenas para pessoas do sexo masculino, e ela não pode exercer isso porque ela nasceu mulher, né? Grande injustiça de antigamente até hoje. As mulheres são colocadas em locais que elas não podem exercer 100% o seu potencial, porque as pessoas duvidam dela, acham que ela não é capaz, enfim. E aí a Hazel lá, em 1800, ela vai bolinha, ela consegue tudo isso, tentando mostrar que ela é capaz, que ela tem um dom pra isso, só porque ela é mulher, ela não precisa ser privada. Então eu acho bem interessante, também acho interessante a parte da questão da anatomia, porque é uma coisa que conversa muito com a minha realidade. E também achei legal, assim, a questão toda explorada da medicina daquela época, porque a medicina é uma ciência que, querendo ou não, é muito jovem. Os avanços que a gente teve nos últimos 30 anos, tipo, são 15, 20, 50 vezes maiores que os avanços que a gente teve em, sei lá, 600 anos de história, sabe? É bem diferente, pelo menos, a medicina ocidental. E eu achei interessante também ver as perspectivas que tinha na época, né? De questão de sepsia e dissepsia, que são praticamente nulas. E como é que eles estudavam as doenças. Tem um romance também aqui entre o Jack e a Hazel. Eu achei pouco crível, porque eu achei muito instalando, uma coisa que me incomodou. Mas eles eram um casal fofinho, eles eram legais, e também tinha toda uma questão de um mistério que tava acontecendo por conta dessa questão das pragas, porque estavam aparecendo vários corpos decapitados, que parecia que não era muito bem essa história. Também vai ter um mistério aí
de investigação durante o livro. Mas enfim, eu achei que foi um livro legal, mas não foi o hype todo que tava todo mundo falando. Então eu acabei dando 4 estrelas pra ele, mas eu recomendo também a leitura porque é um romance não tão típico que a gente tá esperado, tem uns aspectos históricos bem legais e eu acho que vale a pena você dedicar o seu tempo pra ler. Inclusive, ele é um livro do clube de leitura da Reese, então eu acho que vai ter adaptação também, porque essa é a tendência dos livros do clube do livro dela. Aí eu acabei lendo Uma Chama Entre as Cinzas, da Sabaa Tahir, que é o primeiro livro dessa quadrilogia, dessa série aí, de Uma Chama Entre as Cinzas, que a gente vai acompanhar a Laia, que ela faz parte de uma sociedade que é dividida entre povos, sabe? E ela faz parte do pessoal que tá sendo escravizado. E aí a gente começa tendo um ataque na casa dela. Ela mora com o irmão e com os avós. E que o irmão dela tá sendo acusado de ajudar a rebelião. E aí o irmão dela vai preso, o avô e a avó dela são mortos. E ela fica aí, sem que ela acaba fugindo e acaba encontrando o pessoal da rebelião e pede ajuda, porque ela desconhece qualquer tipo de envolvimento do irmão dela com o pessoal da rebelião. E a rebelião fica, tá, eu posso te ajudar, até porque a gente acaba descobrindo que ela é filha de pessoas importantes pra essa rebelião, né, que já foram mortos. Eles falam que vão ajudar ela só se ela entrar como escrava dentro do aspecto político, como se fosse o prédio mais importante lá da sociedade deles, pra ela passar uma espionagem, porque tá tendo como se fosse uma competição pra saber quem vai ser o próximo Máscara, sabe? Que é como se fosse a galera que rege as leis lá e a justiça desse mundo aqui. E aí ela acaba entrando como escrava lá da pessoa mais cruel desse universo. E aí ela sofre vários tipos de abuso, e aí que ela vai encontrar o Elaia, que ele é como se fosse o filho dessa mulher que ela tá trabalhando, só que ele tem ideias diferentes da mãe. Ele não gosta do que o Império Marcial, que é onde eles moram, né, representa, até porque ele foi abandonado pela mãe, ele nasceu com uma tribo que ensinou ele outros valores, sabe? E aí ele é um dos melhores soldados dessa academia e ele tá participando pra ser o próximo Máscara-chefe lá, como se fosse o imperador, pra ganhar essa competição. E aí eles acabam se conhecendo e eles se sentem muito atraídos um pelo outro. E a Laia fica tentando se esconder pra mostrar que, tipo, ela tá do lado ela não é só uma escrava, só que ela tá tentando colher informações pra passar pra rebelião. Só que a rebelião não é muito bem aquilo, né, que a gente tava esperando, que a Laia tava esperando. E o Elaia também, ele tava tentando fugir do Império Marcial, só que ele nessa competição ele não consegue mais fugir. E ele tem uma melhor amiga que, pra mim, é o puro suco da maravilhosa, que é a Elaine. Ela, pra mim, é a personagem que teve mais destaque aqui nesse livro. E é muito triste, porque ela não tem ponto de vista, a gente só tem ponto de vista da Laia e do Elaia. E aí, no caso, a Elaine é a melhor amiga do Elaia e ela é meio que apaixonada por ele. E ele tem sentimentos conflitosos em relação a ela, porque às vezes parece que ele gosta dela, às vezes parece que ele só vê ela como amiga, mas é uma coisa bem problemática aí. E o Elaia se sente muito atraído pela Laia, e aí a gente vê um triângulo amoroso ali, meio unilateral, com Elaia, a Laia e a Elaine. E aí todas as vezes que a Elaine aparece aqui, ela simplesmente brilha, ela arrasa, sabe? Eu acho que tem algumas perspectivas aqui que poderiam ser mais exploradas, por exemplo, a da Elaine. E também eu acho que o ponto de vista da Laia não era tão interessante ser acompanhado. Ela não era uma personagem que me chamou muita atenção pra ser a protagonista. Enfim, eu acabei dando 3 estrelas e meia justamente por isso. Eu achei que foi um livro legal, cheio de ação, tem muita tortura aqui, muita ameaça, muita violência. Não tava esperando isso pra um livro jovem, que eu pensei que fosse, né? Mas eu gostei do universo criado aqui e tô ansiosa pra ver a continuação desse livro. E o último livro que eu acabei lendo durante o mês de agosto foi um livro de época da Mary Ballow, que é Um Acordo e Nada Mais, que a gente vai acompanhar a história do Vincent, que é o Visconde de Darley, e a Sofia, Miss Senhorita Sofia Fry. O Vincent, ele é um jovem visconde ali que acabou ficando sequelado da guerra, ele acabou perdendo a visão. E a Sofia, ela é uma jovem órfã que tá morando com a tia, ela mora com a tia já há muito tempo. Só que a tia, ela é bem malvada com a Sofia, ela não dá tanta atenção, não cuida muito bem da Sofia. Todo mundo chama ela de ratinha porque ela não fala muita coisa, fica só escondida, toda maltrapilha e tal. Todo mundo comenta. Aí o Vincent, ele vai voltar lá pra a cidade que ele morava. E aí todo mundo acha que ele tá em busca de uma esposa. E a tia da Sofia faz meio que como se fosse um
um golpe aí para que o Vincent case com a prima da Sofia. Só que não dá muito certo. A Sofia acaba acabando com esse plano aí da tia. E o Vincent, e acaba que a Sofia é expulsa de casa e o Vincent se sente na obrigação de, como agradecimento, casar com a Sofia. Porque ele tá precisando realmente de uma esposa. E acaba casando com a Sofia pra não deixar a Sofia desamparada, sem emprego, sem casa, enfim. E acaba casando com ela. E aí todo mundo fica meio chocado porque ele é um visconde, ele, apesar de ter essa deficiência visual, ele é muito bonito, rico e vai escolher logo a Sofia, que é uma mulher não tão atraente. E aí a gente vai ver esse casamento aí com conveniência, eles fazem um acordo sobre até ela dar os herdeiros pra ele lá e ela pode morar na cabaninha dela, enfim, ele fica com o herdeiro e tá tudo certo. E aí, esse livro me incomodou em alguns pontos porque sempre é ressaltado como a Sofia não é a mais bela das pessoas, inclusive até pelo próprio Vincent, e fala assim, eu sei que você não é a mais bela, mas também não é das mais feias. Sei lá, eu achava que minavam muito a autoestima da Sofia e tava tudo bem assim por ela, e eu não acho que seria uma mensagem legal de se passar num livro de romance, mas tudo bem. Também gostei aqui de algumas adaptações que fizeram pelo Vincent não ter esse artifício da visão, né, quando a gente olha pelo ponto, assim, mais ou menos de vista dele, da história, ele escreve muito as coisas não pelo que ele tá vendo, né, mas pelo cheiro, pelo tato. Então eu achei muito positivo, assim, que eu achei a descrição aqui bem completa, sabe, dos ambientes, das situações todas, sabe? Então eu achei que foi um ponto positivo do livro. E a Sofia, realmente, eu achei ela um personagem meio sem gracinha. Ela tem essa autoestima aí toda baixa e ela não tem pontos muito fortes assim, sabe? Ela é extremamente gentil. Ela é tipo uma típica mulher recatada, porque ela sofreu muito na vida. E ela sempre sente essa situação de gratidão com todo mundo. Ela é muito grata pela tia dela que cuidou dela. Ela é muito grata pelo Vincent que escolheu casar com ela e não deixar ela na Rua da Amargura. E sei lá, eu achei que ela não teve uma personalidade tão forte quando a gente lê outros romances de época com umas personagens femininas têm. Eu acabei dando 4 estrelas, mas também não achei ruim não. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de deixar seu gostei aqui embaixo, me seguir no Instagram, que é @DMC, se inscrever no canal pra gente bater 4.500 e sortear o livro, tá certo? Até a próxima!